Agora eu quero que você abra a tua Bíblia. Vamos comigo no Antigo Testamento, o livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Eu quero ler contigo os 7 primeiros versículos deste capítulo, em nome de Jesus. Você manterá, então, assentado como você está, mas com seu coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, porque Deus continuará falando aos nossos corações, agora através da leitura bíblica, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo de número 4, do primeiro versículo ao versículo 7º. Nós vamos fazer essa leitura, mas antes de ler a palavra do Senhor, eu quero que você abaixe a tua cabeça, feche os teus olhos, e assim comigo você possa orar desta maneira: Senhor Jesus, nessa noite eu quero colocar a minha vida diante da tua presença. Ó Deus, a tua palavra estará agora diante dos meus olhos, e eu te peço que eu não a compreenda somente ao limite da letra, ou da compreensão em meu idioma, que eu compreenda não somente a sintaxe, o sentido do texto, mas que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que a espada de 2 cortes, ela sirva nesta noite, na minha vida, para fazer-me discernir a tua vontade para a minha vida, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que tu possas usar a vida do pastor agora, que ele seja um instrumento nas tuas mãos, que ele diminua para que o Senhor cresça, e que o teu nome seja glorificado. Esta é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus, e todos digam amém. Versículo 1, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor, que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Queridos, uma palavra rema, uma palavra diretiva, uma palavra inspirada por Deus aos nossos corações. E eu gostaria, queridos, de começar a meditar com você os versículos os quais nós lemos, fazendo primeiramente 2 asserções, 2 afirmações a respeito desse texto. A primeira delas é que nós estamos diante de um homem de Deus. Eliseu? Não, o homem que morreu. O homem que morreu era um homem do colégio profético de Eliseu. Eliseu e Elias, os 2 grandes profetas do Antigo Testamento, tinham ali, queridos, um grupo de outros profetas, os quais aprendiam então com eles, primeiramente com Elias e posteriormente com Eliseu, a como profetizarem em nome do Senhor. Nós podemos dizer que ali havia uma escola de profetas.
os quais Elias e Eliseu tinham após eles pessoas, homens vocacionados, que ali, queridos, se entendiam e chamados por Deus para seguir aquele caminho da profecia e serem para a nação de Israel a boca de Deus. Enquanto nós enxergamos no Antigo Testamento o papel sacerdotal, nós também enxergamos no Antigo Testamento o trabalho e o ministério profético. O ministério sacerdotal, então, tinha a função de fazer com que as pessoas se achegassem a Deus. O ministério profético tinha a função de fazer com que Deus chegasse aos homens. O ministério sacerdotal, ele era então ali advindo de uma das 12 tribos de Israel, uma tribo selecionada, a tribo de Levi, os quais aqueles homens, eles eram preparados ali de maneira subsequente, seguindo ali de avós para pais e para filhos e para netos, seguindo uma descendência levítica, os quais aqueles homens, eles eram então especialmente preparados para tomarem conta das coisas de Deus, dos sacrifícios feitos ao Senhor, quer fossem ali anteriormente no tabernáculo e mais tarde então no templo feito por mãos do rei Salomão. Esses homens, eles eram preparados para oferecerem ao Senhor as ofertas que vinham da mão do povo de Deus, para que Deus pudesse agraciar aquele povo com poder, com renovação de aliança, perdoando os seus pecados, e cada vez que eles então precisavam voltar ao Senhor, era então o sacerdote que reunia aquele povo. O profeta é o caminho inverso do sacerdote. É aquele homem que em momentos de crise, eles eram levantados para ser a boca de Deus, para alertar ao povo de Israel quando em algumas circunstâncias eles cometiam apostasia. Eles desistiam da caminhada, eles voltavam-se então para os ídolos da terra, a qual eles estavam. Os deuses cananeus, os deuses dos jebuseus, os deuses dos heteus, os deuses daquele povo, o qual o povo de Deus estava na terra e se relacionava. Não poucas vezes aquele povo caía em idolatria, se esquecia do Senhor. Deus levantava um homem, um profeta, para novamente trazer a mensagem dos céus, para trazer o pão novo àquele povo e a fazer com que eles se voltassem para Deus, se lembrassem dos estatutos de Deus, se lembrassem das promessas de Deus, se lembrassem daquilo que Deus tinha feito em favor daquele povo. E lembrando de todas essas coisas, aquele povo se voltava novamente para Deus. Deus renovava a aliança, fortalecia aquele povo e aquele povo caminhava diante da presença do Senhor. Uma segunda asserção para que nós possamos fazer nessa noite: se em primeiro lugar aquele homem é um homem de Deus, em segundo lugar, até homens de Deus erram. E este homem de Deus errou de maneira flagrante. Ele morreu e deixou uma dívida. Ele gastou mais do que recebeu. O texto não diz a maneira pela qual ele então atraiu para si aquela dívida. Mas aquela mulher, agora viúva, com 2 filhos, tinha os seus credores à porta. E ali, queridos, a dívida, ela não caducava. A maneira de se pagar a dívida era com dinheiro. Se não tivesse dinheiro, seriam com os animais. Se não tivesse dinheiro e nem animais, os filhos deveriam ser levados como escravos para o pagamento da dívida. Agora eu quero que você, queridos, preste bastante atenção. Imagine agora essa mulher, que além de estar tendo a dor da viuvez, agora tem diante de si os credores daquele que não está mais com ela, para suprir o seu lar, para defender ali os seus filhos, para estar junto com a esposa naquele momento de dificuldade. Então, homens de Deus também podem errar.
E este homem, que a Bíblia não citou o seu nome, ele errou de maneira flagrante. Apesar dele ser um homem que temia a Deus, homens de Deus podem aqui ou acolá fazerem então bobagens, porque ele contraiu uma dívida, ele não pôde pagar esta dívida, e deixou a esposa e os filhos em maus lençóis, e agora a situação daquela família era uma situação crítica, a crise chegou naquele lar, a dificuldade chegou naquele ambiente. À porta batem agora os credores que colocam o coração desta mulher de maneira acelerada. E a cobrança é uma cobrança veemente. Ou você me paga ou eu levo os teus filhos. Agora você que é mãe entende bem o que eu estou falando. Imagina você diante de uma situação dessa, a ter que entregar os seus filhos por uma dívida que o teu marido fez ainda em vida e não conseguiu pagar. Mas com certeza algumas de vocês, se tivesse o poder de ressuscitar o marido, só para dar uns cascudos no marido e depois matá-lo novamente, com certeza algumas mulheres fariam isso. Olharia para aquele ambiente e falaria assim: os meus filhos agora serão vendidos por causa dele. Senhor, ressuscita-o. Você não cantaria nessa noite, ressuscita-me. Você cantaria, ressuscita-o, só para eu pegar esse cabra, esganar ele e matar de novo. Porque agora os meus filhos estão sendo vendidos. Agora os meus filhos vão ser levados como escravos. Agora eu não terei, além de não ter mais o meu marido perto de mim, eu não terei os meus filhos mais perto de mim. É esta a situação dessa mulher. Queridos, em segundo lugar, nós temos uma outra lição. Que esta mulher sábia, ela não se aconselhou com qualquer pessoa quando ela teve um problema. Se você, queridos, prestou bastante atenção nesse texto, você viu que esta mulher foi diretamente para o profeta. E sabe, um dos grandes problemas, os quais muitas vezes nós nos perdemos em meio às coisas, é que nós muitas vezes estamos buscando conselhos em pessoas que não têm nada para nos aconselhar. Sabe, queridos, eu vejo um tão grande número de crentes que estão buscando um aconselhamento, que têm filhos pequenos, que estão buscando conselho em pessoas que sequer têm filhos, como criar os filhos. Um tão sem número de pessoas também faz parte do povo de Deus, que está indo buscar conselhos sobre casamento com quem nunca foi casado. Parece as raias do absurdo que eu estou dizendo, mas, queridos, muitas das vezes, nós temos ali buscado conselhos em pessoas que muitas das vezes não têm nada a nos acrescentar. E que muitas das vezes só querem saber acerca do nosso problema, mas não para nos ajudar em meio aos nossos problemas, mas somente para saber os problemas dos quais nós estamos passando. Agora preste atenção, que a culpa não é da pessoa que ouve, a culpa é da pessoa que fala. Essa mulher, ela não saiu falando da dívida que o seu marido havia contraído para os vizinhos. Queridos, você imagina na aldeia, as casas estão ao redor, e essa mulher lá no meio dizendo, e eu quero que você venha com essa imagem comigo. Você está vendo meu marido? Aquele cara morreu. Dizia que era profeta, mas me deixou uma dívida. Agora vão roubar meus filhos. Agora eu vou ficar sozinha. Agora eu não vou ver neto. E como é que eu vou fazer agora? Se eu tenho essa casa, e agora eu não vou ter mais o que comer. E além do que comer, agora eu não tenho mais filho. E se eu não tenho mais filho, agora eu não tenho mais marido, porque o marido morreu. E blá, 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 blá. E junta com uma, com outra, com a Mariazinha, com a Cotinha, com a Antoninha, com a Francisquinha. E está todo mundo falando dessa mulher. E ninguém vai resolver o problema dessa mulher. Porque quem vai resolver o problema dessa mulher, a ajuda não é autoajuda, mas a ajuda ela é ajuda do alto. Se você entendeu, diga amém. Sejamos sábios, queridos. Porque muitas das vezes nós paramos a nossa vida, nos assentamos no banco da praça e ficamos tagarelando os nossos problemas para um tão sem número de pessoas, para que simplesmente esse tão sem número de pessoas fiquem sabendo do nosso problema, mas eles não vão resolver o nosso problema.
E nós precisamos começar a ter a mente de Cristo, porque em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, mas não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Fale menos, ore mais. Este é o caminho do sucesso, este é o caminho da vitória. Essa mulher, então, ela buscou o conselho em quem, queridos? Essa mulher, ela foi, então, ao profeta. E chegando o profeta, ela disse assim: olha, o meu marido morreu, deixou agora uma dívida, e querem levar, então, os meus filhos agora. O profeta, naquele momento, poderia ter pego o celular, passado um pix, falado assim: fala para mim qual é o valor da dívida que eu estou passando o pix agora. Brincadeira, não tinha celular lá. Mas preste atenção na resposta daquele profeta. Ele diz assim: como eu posso te ajudar? E essa pergunta, sendo mal feita, ela é perigosíssima. Porque a pergunta não parou no que eu posso te ajudar. A pergunta continuou: o que você tem em casa? Queridos, preste atenção, que muitas das vezes, você vai ser a primeira opção da pessoa, quando muitas vezes ela não tentou nada. Posso te dar um exemplo prático que você vai entender isso. Alguém chega para você e fala assim: presbítero Vitor, eu preciso de 5 mil reais para hoje. Se quiser dinheiro, você fala com o Vitor. Está ali o Vitor. Vitor, faz assim com a mão para os visitantes conhecerem. Não, com o Vitor. Vou dar um exemplo com o Vitor. E aí, queridos, aí o Vitor fala assim: como posso te ajudar? Se a pergunta, queridos, está aberta, o céu é o limite. A segunda pergunta deve ser assim: você quer 5 mil reais? Quanto você tem? Preciso de 5 mil. Quanto você tem? 2 mil. Te ajudo com 3. Você não dispensou 5. Você dispensou 3. Porque aquela pessoa já se esforçou em conseguir alguma coisa. Muitas das vezes você vai ter um monte de cupincha que não trabalhou e que não fez nada. E vai olhar você como opção. E vai chegar liso, leso e louco. E vai chegar para você e falar assim: preciso disso. Queridos, o profeta olha para essa mulher diante de um pedido e fala assim: no que eu posso te ajudar? O que você tem em casa? Aquela mulher, ela sabia o que ela tinha em casa. Terceiro princípio, organização. Ela sabia quanto tinha. E ela sabia que não tinha nada. A não ser o quê? O que ela tinha? Ela tinha um azeite. Então não era nada que ela tinha alguma coisa. Ela tinha um vidro de azeite. Queridos, a organização ela é tão importante para o encaminhamento do milagre, que você vai perceber que a Bíblia do Antigo ao Novo Testamento sempre utilizará algo para transformar aquele algo em alguma coisa ainda maior. A única coisa, queridos, que veio do nada foi a palavra criadora de Deus em Gênesis capítulo 1, onde ele fala: haja luz e houve luz. A partir daí, Deus vai utilizar os recursos para multiplicar recursos, porque Deus é um Deus organizado. Deus, ele é um Deus que segue princípios lógicos. É a mesma coisa, se você precisa estar mais cheio do Senhor, o que você vai fazer? Assistir o jogo do Timão? Não, você vai orar. Porque Deus trabalha com coisas de mesma categoria para abençoar. E Ele usa aquilo que nós temos em nossas mãos para fazer com que aquilo que nós temos em nossas mãos seja bênção em nossas vidas, em nome de Jesus. Quando Moisés ele foi chamado por Deus, ele pergunta para Moisés: o que você tem na sua mão? Qual é a resposta de Moisés? Um cajado. O que abriu o mar vermelho? O poder de Deus. Não, o cajado errou. Não foi o cajado. O pastor deu uma pegadinha. Não foi o cajado que abriu, senão eu ia vender cajado aqui na igreja. Venda do cajado consagrado. Pegue o seu, apenas R$ 999. Não, querido, não foi o cajado que abriu, foi o poder de Deus. Mas o que ele tinha na mão? O cajado. Ele solta o cajado, vira a cobra, ele pega, caminha o povo, está ali com o cajado, guiando o povo com o cajado. Aí ele vai lá na rocha, Deus fala: esse povo vai morrer de sede aqui. Aí Deus fala para ele: toca com o cajado o que está na mão. Aí quando ele sai lá e ganha, e o exército de Faraó vem atrás, ele chega em frente ao grande mar, ao mar vermelho, e ele fala assim: toca com o cajado.
No Novo Testamento, queridos, pastor, você falou do Antigo Testamento, fala um exemplo do Novo. Eu falo, queridos. No Novo Testamento tinha um povo e tinha mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os discípulos então chegam para Jesus e falam assim: Jesus, manda esse povo embora. É muita gente para comer. Aqui não tem McDonald's perto. No nosso vale não caiu ainda. Está uma dureza, tem um monte de gente, 5.000 homens, fora mulheres, fora criança. Manda esse povo embora. O que Jesus fala? Dê você comida a eles. Mas aí ele dá uma ordem. Procura no acampamento ver se tem alguma coisa. E aí tinha um menininho com uma lancheira. 5 pães e 2 peixes. Aí eles voltam e falam: Senhor, achamos 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para a grande multidão? Sabe, queridos, às vezes nós menosprezamos aquilo que nós temos em nossas mãos. Porque diante dos nossos olhos, a gente acha pouco. Para aquela mulher, ela poderia achar pouco aquele vidro de azeite. Mas Deus é poderoso para transformar aquilo, como foi poderoso ali com Jesus em transformar os 5 pães e 2 peixes, multiplicar o pão e sobrejar 12 cestos. Assim como nessa noite o nosso Deus, Ele é poderoso para multiplicar aquilo que você tem em suas mãos para a glória do Senhor. Amém? O que Ele fez? Organização. O que você tem? Tem gente que não sabe o que tem, queridos. Tem gente que não sabe o que tem. Não sabe onde tem dinheiro, não sabe onde perdeu dinheiro, não sabe se achou dinheiro. Uma das maiores alegrias da vida é quando você coloca a mão no bolso de uma calça e acha um dinheiro. Né? Você vai, achei o dinheiro. Achou 5 contos no bolso. Quando você bate a mão assim e fala: rapaz, essa calça tinha lavado. E acontece um fenômeno, né? Quando as nossas amadas irmãs lavam, o bolso pode ir com 50, mas só volta a calça limpa lá. E aí, de repente, desaparece 50. Acontece uma mágica. Eu acho que a máquina de lavar, ela come dinheiro. Não sei, eu vou estudar isso, depois eu trago para os irmãos. Mas brincadeiras à parte, querido. Fecha esse parênteses e fica comigo. Neste momento aqui, o que acontece com essa mulher? Ela é organizada, ela sabe o que tem. Queridos, nós precisamos saber o que temos. Quando os animais foram entrar na arca, Deus ele colocou organização. Deveriam entrar tantos pares de animais assim, um par de animal assado, deveria ter o andar inferior, o andar do meio, o andar superior, os mais pesados embaixo. Queridos, veja que a Bíblia era organizada, de Gênesis a Apocalipse. Essa mulher aqui é uma mulher organizada, falou: Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho um vidro de azeite. E agora, a próxima lição, queridos, preste atenção. O profeta então fala assim para ela: agora então faz o seguinte, volta para casa, é o que você tem? Então volta para casa, você já tem mais do que o suficiente para que Deus faça. Queridos, aquilo que o Senhor já está entregando na tua vida é mais do que o suficiente para que você compreenda e destrave em sua mente aquilo que Deus está por fazer na tua casa em nome de Jesus. Preste atenção e fique comigo. O profeta então fala: volta agora. É o vidro de azeite? Volta lá. Pega os teus filhos, saia nos vizinhos pedindo vasilha. Poxa, o profeta está me dando trabalho. Rapaz. Primeiro, não me empresta o dinheiro. Segundo, quer saber o que eu tenho. Terceiro, eu falo o que tem. Agora a quarta, ele manda eu gastar sola de sapato, eu já não tenho dinheiro. Vou ficar sem sola de sapato? Queridos. Quando Deus ele coloca-nos em uma direção, o que a gente tem que fazer é marchar. Quando o povo estava no deserto, a ordem era: olha, por que o povo está murmurando? Diga ao povo que marche, levanta e vai fazer, porque ninguém vai fazer por você. Sabe, queridos, tem um monte de gente querendo prosperidade na segunda-feira e arrumando emprego, mas acordando 3 horas da tarde e assistindo maratona no Netflix. E aí vai dizer assim: não, eu creio em milagres, eu não sou um homem de obras, eu sou um homem de fé. Vai ter com a formiga preguiçoso, levanta e vai fazer o teu, porque ninguém vai fazer por você. O profeta não falou assim para ela: arruma gente lá para fazer por você. Ele falou: não, vá lá para o lugar onde você está, pegue os teus, os que estão dentro da tua casa, os teus filhos, e vá nos vizinhos, vá batendo, bata na casa de todos quanto você puder bater. Agora olha um princípio preciosíssimo: arranje vasilhas. Qual foi a dica? Muitas. Quanto que é muito? Não sei, o que é muito para você? O que é muito para você? Talvez, queridos, o que seja muito para você, para mim seja pouco e vice-versa. Deus ele não falou assim: olha, arrume 100 vasilhas, da marca famosinha ou daquela que você compra açaí e pede emprestado lá para a vizinha. Ele não deu a quantidade, ele falou assim: olha, vá aos teus vizinhos e arrume muitas. Quanto é muitas? Não sei.
Eu sei que muitas precisa ser bastante. E bastante exige esforço. Porque você já tentou pegar uma vasilha emprestada da tua vizinha? Quantas vasilhas ela te dá? Se for da marca famosa, não te dá nenhuma. Se for dos potes de açaí, vem com 10, assim, uma em cima da outra, assim, com as tampas tudo enfiada dentro numa sacola do supermercado perto da sua casa. Não é assim ou não é? É assim, queridos. Agora você imagina, e aí você não se apega na vasilha, eu estou trazendo você para perto do texto. Essa mulher, queridos, ela deve ter andado muito ou pouco? Muito. Porque ela precisa do quê? Muita vasilha. Para haver abundante milagre, então precisou haver muito esforço. O preguiçoso não tem parte no milagre. Ah, eu vou arrumar uma vasilha só. Tá bom, se é uma vasilha só, então tá bom, uma vasilha só. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você quando nós compramos esses bancos aqui da igreja. Algumas pessoas falaram assim à época, pastor, mas 150 bancos é muito. Eu falei, queridos, aí você tem que colocar a vasilha antes. Se eu colocar 10 bancos, você vai ficar em pé. Se eu colocar 20, talvez você fique em pé. Se eu colocar 100, talvez você fique em pé. Você olha para o lado e fala assim, a igreja está meio vazia hoje, né? Então, queridos, projeto Levando a Palavra irá revolucionar a tua vida em nome de Jesus. Merchan à parte, fecha parênteses, volta para o texto. O que está acontecendo aqui, queridos? Saia do lugar e faça com o maior esforço possível, de maneira plena, aquilo que está dentro das tuas capacidades fazer. Faça o melhor com aquilo que você tem em suas mãos. Aprenda que aquilo que você tem em suas mãos, você pode ter uma das duas coisas: você desprezar ou você honrar. E muitas pessoas não têm vivido o milagre, porque aquilo que está em suas mãos, elas têm desprezado, e não têm honrado a Deus com aquilo que ela tem em sua casa, com aquilo que ela tem em sua mão, porque ela olha para o vizinho e fala assim, mas fulano, eu tenho um carro, mas fulano tem 2. Eu ganho X, fulano ganha X mais ponto 25. E aí não agradece aquilo que tem, não reconhece aquilo que tem, queridos. Sabe quando vai acontecer o milagre? Nunca. Nunca acontecerá o milagre. O milagre nunca será destravado enquanto você não olhar o seu ambiente de trabalho e falar assim, Senhor, aqui está uma luta, está uma dificuldade tremenda aqui, mas eu sei que o Senhor me colocou aqui, e quando o Senhor quiser me colocar em algo melhor, o Senhor me colocará, mas nesse ambiente eu farei o melhor possível, dentro das minhas possibilidades, dentro das ferramentas que eu tenho, dentro das minhas capacidades que eu tenho, porque quando eu estava desempregado, eu pedia, Senhor, abre a porta para mim, Jesus, abre a porta para mim. Aí o Senhor abriu a porta, aí você entrou pela porta, e agora você está reclamando da porta. Anota que isso é importante. Nós precisamos honrar aquilo que o Senhor nos deu. Nossos dons precisamos honrar, nossos talentos nós precisamos honrar, ao Espírito Santo nós precisamos honrar, o nosso soldo, aquilo que nós recebemos, nós precisamos honrar e ter sabedoria e sermos fiéis ao Senhor e buscar sermos o melhor em tudo quanto fizermos. Amém, queridos? Vamos mais uma. Próximo princípio. Existem milagres que são públicos, mas existem milagres que acontecem dentro de casa. A porta nem sempre é isolamento. A porta, muitas vezes, é aquilo que Deus quer tratar com você entre, melhor dizendo, as 4 paredes da tua casa. Isso é espetacular você entender. Porque o profeta, vezes por outras, ele fazia milagres públicos. Por exemplo, o profeta fez o machado flutuar, e havia muitas pessoas observando. Paulo e Silas, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, quando eles vão orar, em uma das horas do dia, um coxo está assentado junto à porta, e ele fala assim, me dê alguma coisa. E com certeza haviam pessoas ali, os quais puderam ver o milagre. Mas existem milagres que Deus operará no silêncio, no meio, entre as 4 paredes. E foi essa a ordem. Naquele momento, Eliseu poderia ter falado ao seu colégio de profetas, venham ver todos, agora o grande espetáculo da multiplicação do óleo. Se você quiser viver a multiplicação do óleo na tua casa, venha na próxima quarta-feira, e você verá o óleo se multiplicar. O que ele fez? Não, ele falou, vai para casa, se fecha, pega os teus filhos, vai ali para o canto e comece a fazer conforme a instrução que eu lhe der. E aqui entra uma chave de fé nesse texto. O profeta fala assim para aquela mulher, e aqui você tem que entender essa lógica, que ela suplanta, queridos, a lógica humana. Quantas vasilhas, queridos, aquela mulher, ela tinha de azeite? Responde para mim, quantas vasilhas?
Errou. Uma. Vocês não estão comigo. Quantas vasilhas cheias de óleo? Quantas vasilhas vazias? Tá bom. O que está acontecendo ali? O profeta fala o quê? Pega a vasilha e começa a derramar nas vasilhas. Queridos, na matemática humana, como que seria esse negócio? Você pega uma vasilha vazia e uma vasilha cheia. Se você pegar o conteúdo da vasilha cheia na vasilha vazia, você vai ter enchido uma vasilha e acabou a conversa, acabou a história. Na lógica matemática, na lógica humana, na lógica pragmática, esse é o resultado. Na matemática de Deus é ao contrário. Essa mulher se tranca com seus filhos. E aí eu imagino, queridos, vasilhas por muitos lugares. Talvez não todas as vasilhas quanto elas pudessem pegar. Mas muitas vasilhas estavam naquele ambiente e você vai entender já já o que eu estou dizendo a respeito disso. Queridos, nesse momento, então, ela está dentro de casa, ela ouviu a voz do profeta, ela pegou os seus filhos e o que ela começa a fazer? Ela começa a derramar nas vasilhas vazias o conteúdo de um recipiente cheio. E aí ela enche a primeira vasilha, aquela vasilha se enche, ela vai para a segunda vasilha, aquela vasilha se enche, ela vai para a terceira vasilha, aquela vasilha se enche. Se fosse eu ia olhar o fundo da vasilha para ver, tem uma mangueira aqui, não é possível. Porque eu começo a virar nas vasilhas, viro na segunda, viro na terceira, viro na 10ª, na 20ª, na 30ª, na 40ª, na 50ª, e as coisas elas estão acontecendo diante do povo? Não, na casa. As coisas estão acontecendo aos olhos do profeta? Não, dentro do lar. As coisas estão acontecendo para que todos vejam? Não, elas estão acontecendo no silêncio. As coisas de Deus, muitas das vezes, elas irão acontecer, não no barulho, elas irão acontecer no silêncio. Porque no silêncio Deus opera. Deus silenciou contigo, Deus está operando, creia, em nome de Jesus. O que essa mulher começa a fazer? E aí, se fosse eu ou se fosse você nesse momento, bateríamos um grande arrependimento, porque o texto vai dizer assim: quando acabar as vasilhas, acabou o óleo. Quando acabaram as vasilhas, acabou o óleo. Na semana passada nós falamos sobre a importância da colheita e da semeadura. E queridos, quando alguém pretende colher muito, ele planta muito, ele não vai plantar pouco. Sabe, naquele momento, se eu fosse essa mulher, eu olharia para aquelas vasilhas e falaria assim: caramba, velho, podia ter pego mais vasilha. Podia ter ido mais longe. Podia ter feito diferente. Podia ter emprestado para mais pessoas. Pedido emprestado de mais pessoas. Porque no momento em que aquelas vasilhas, elas acabaram, o óleo também acabou. E cessou a multiplicação. Quando as coisas foram sobrejadas, quando aquilo completou aquele objetivo, aquilo parou. Sabe, quando eu olho para a vida da igreja, eu vejo da mesma forma. Nós precisamos avançar e estamos avançando rápido em todos os sentidos neste lugar. Sabe, queridos, ali atrás nós temos uma galeria para mais 60 lugares. E alguém irá dizer assim: pastor, mas para que mais 60 lugares? Queridos, sobreja os potes, que o Senhor derramará o óleo por sobre nós. Quem crê, diga amém. Sabe o que eu aprendo, queridos, agora? Que essa mulher, o que ela vai fazer agora? Olha agora, anota isso que é importante. O que essa mulher vai fazer agora? Vai fazer a festa do óleo? Não. Vai fazer a queima do óleo? Não. Vai festejar? Não. O que ela vai fazer? Vai voltar para o profeta. Sabe o princípio que eu estou aprendendo aqui, queridos? É que muitas das vezes, quando Deus sobreja nas nossas vidas, a gente vai esbanjar com outras coisas que não a glória de Deus. A gente se esquece de quem acrescentou em nós. Porque agora a gente conseguiu o que queria. Agora é o emprego dos sonhos. Agora é a faculdade que eu queria entrar. Agora é aquela promoção que tanto eu almejei. Agora é aquela habilitação que eu me esforcei para conseguir. Agora é o negócio que eu abri. Então agora eu abri, agora eu consegui. Deus, valeu, tamo junto. Quando eu precisar de ti, eu volto aí algum dia. Eu busco você algum dia. E a gente conversa novamente. Sabe o que essa mulher vai fazer? Ela volta lá. E agora você imagina a felicidade daquela mulher sem entender nada do que está acontecendo. E ela volta e fala assim: aconteceu um milagre, eu estava lá com os meus filhos, comecei a derramar óleo, as vasilhas elas se encheram, encheu tudo. Você acredita que quando as vasilhas acabaram, acabou o óleo? Sabe por que acabou o óleo, queridos? Pelo mesmo motivo que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, quando sobrou os pães e os peixes, Jesus falou: guarde-os em cestos, e deu 12 cestos cheios. Deus é diametralmente contra o desperdício. Não adiantaria derramar óleo agora, porque todo óleo seria derramado no chão e não resolveria o problema dela.
Sabe, você entrou aqui nessa noite buscando uma palavra do Senhor e essa palavra está sendo entregue ao teu coração agora. Não desperdice. Não desperdice, queridos. Seja consciente dos recursos que você tem às suas mãos. E aos teus olhos pode parecer pouco. Você fala, mas Senhor, o que é isso? Diante de tudo isso. Quem é memeiro vai entender o que eu estou falando. Vocês já viram um vídeo, talvez, pelas redes sociais, que o cara coloca 3 notas de 100, tem um monte de boleto e fala assim, nós lutaremos contra todos esses boletos. E esse áudio é dos melhores do mundo. Ele vai dizer assim, poxa, você tem que parar de arrumar essas confusão. Nós precisamos entender. E o texto falou errado o português mesmo, não foi o pastor quem errou. Nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos ser concisos, econômicos, assertivos, colocar as coisas nas mãos do Senhor, porque é Deus quem operará o milagre em nossas vidas. Estava tudo pronto, queridos? Não. Para acabar, fica comigo. Ela volta para o profeta, toda alegre. O trabalho daquela mulher acabou? Não. Ela falou assim, agora você volta para casa, pega todas aquelas vasilhas cheias de óleo, vende, paga a tua dívida e vive com o resto. Queridos, o resto aqui não é sobra, no sentido de desperdício. Essa sobra aqui é no sentido do que abundou. Porque agora, aquela mulher, ela não teria mais a sua dívida paga, mas ela teria com que viver os próximos períodos. Porque Deus não agiu somente naquela circunstância, mas Deus já deu escape para circunstâncias futuras. Preste atenção no que eu estou dizendo e aqui eu encerro. Quando Deus te libera uma palavra desta magnitude, Ele não está colocando somente em tua vida coisas que você está vivendo agora, mas coisas que você irá viver depois, e que você precisará recuperar essa palavra, para você entender o processo que Deus está fazendo na tua vida. Se agora você está na moenda, agora você está doendo, a sua promoção ainda não saiu, você está contrariada no serviço, eu quero pedir para você, fique firme, porque quem te colocou lá foi o Senhor. Não foi o diabo que abriu essa porta para você lá. Está difícil lá na empresa, o chefe está me apurrinhando. Queridos, quem abriu a porta foi Deus ou foi o diabo? Se Deus abriu a porta, Ele sabe até onde você vai. Ele sabe até onde você pode suportar. E Ele te dará o escape antes da derrocada total, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Queridos, eu quero orar com você agora. Porque nós vimos algumas lições muito preciosas. Eu quero dizer para você que o milagre, ele ficará sempre limitado ao tamanho da nossa fé. O seu milagre sempre ficará limitado ao tamanho da sua fé. Se 10 vasilhas ou 100 vasilhas, quem deveria buscar as vasilhas seria a pessoa. A Deus pertence o milagre, a Deus pertence a multiplicação. A mim e a você pertence o arregaçar as mangas e a fazer. A limitação do milagre, ela estará não em Deus, mas ela estará em nossa fé e a maneira pela qual nós administramos aquilo que está em nossas mãos. Terminar os recipientes, o milagre cessa. Quantas vasilhas você tem preparado para o teu milagre? Quais têm sido as vasilhas que você tem preparado para o milagre sobrejar na tua vida em nome de Jesus? Quem pouco prepara não vive os milagres do Senhor. Quem não se prepara também não vive. Quem prepara pouco vive pouco. Quem prepara médio vive médio. Quem prepara abundante viverá abundantemente em nome de Jesus. Mas isso tem a ver com Deus? Não, queridos. Deus não tem filho preferido. Ele não me ama mais do que ama você. Ele não gosta mais de você do que gosta menos de mim. Mas Ele está vendo a nossa fé e a maneira pela qual nós navegamos nestas coisas, nesses princípios bíblicos e fazemos conforme a vontade do Senhor. Você entrou aqui com dificuldade no teu negócio. Sabe o que eu quero dizer para você? Permaneça, se esforce, faça o melhor dentro das circunstâncias que você tem. Porque Deus já viu e já está vindo com livramento em nome de Jesus. Eu quero orar contigo, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos viver, ó Pai, tudo que a Tua palavra tem para nós. Nós queremos viver, ó Pai, e entender
que o impossível é tu quem operas, mas cabe a mim compreender a tua palavra e agir em conformidade a ela. Ó Pai, comigo, ao redor de mim, neste lugar, há pessoas que precisam nessa noite viver um milagre. As portas precisam se abrir, o milagre precisa ser liberado, as coisas precisam acontecer. Mas faça-nos entender, ó Deus, que se nós não estivermos preparados para viver o milagre, nós não viveremos tais milagres, porque não dependerá de Ti, porque o Senhor tem planos para nós, e os Teus planos são de fazer-nos prosperar, planos de vida e não planos de morte, planos de avançarmos e não de retrocedermos, planos de irmos além e não de ficarmos aquém, planos de irmos ainda mais e não ficarmos atrás. Então, Senhor, que nós entendamos isso. E agora, Jesus, que nós alcançaremos os nossos lares, voltaremos para os nossos afazeres, enfrentaremos as nossas lidas cotidianas. Amanhã nós estaremos novamente buscando o emprego, nos esforçando, fazendo a entrevista, Pai, mas nós precisamos fazer diferente agora. Nós precisamos estar verdadeiramente posicionados com a mão naquilo que o Senhor tem para nós, porque nós não queremos aquilo que o Senhor não tenha para nós, por mais atraente que seja aos nossos olhos. Nós não queremos corromper-nos diante dos nossos olhos e pelo desejo dos nossos olhos em relação àquilo que aos nossos olhos parece bom para nós. Mas nós queremos, Deus, viver o que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. O Senhor tem vitória para o seu povo. O Senhor tem cura para o teu povo. O Senhor tem fortalecimento para o teu povo. O Senhor tem restauração para o teu povo. O Senhor tem bênçãos materiais para serem liberadas para o teu povo. O Senhor tem principalmente bênçãos espirituais para serem liberadas ao teu povo. Senhor, o Senhor está com os braços abertos, porque o Senhor é assim conosco, Deus bondoso e misericordioso, longânimo e assaz benigno, não nos trata segundo as nossas iniquidades ou os nossos pecados, mas lança para fora e para longe de nós a nossa iniquidade e o nosso pecado. Não nos trata como criaturas, nos trata como filhos teus, e assim nós somos. Então, em nome de Jesus, que nessa noite, ao aprender estas coisas, nós possamos viver de maneira sobrenatural estas verdades, e que nós possamos, em nome de Jesus, ao passo em que nós caminhamos diante dessas verdades, cumprir o teu chamado para as nossas vidas, em nome de Jesus.